Provérbios capítulo 23, o versículo 7 diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Todos nós sabemos da importância da atitude, e é disso que vamos falar esta noite. Nós vamos falar sobre a atitude, raízes da atitude, é o nosso tema de hoje, voltando a um tema agrícola, a uma analogia agrícola. Nós começamos lá atrás, no início da série, justamente usando essa analogia agrícola. Aí, por um motivo ou outro, a gente acabou entrando na analogia de uma viagem náutica e estamos voltando para a analogia da agricultura. Atitude, ela é importante porque ela vai determinar como nós enfrentamos os desafios da vida. A nossa atitude, ela vai determinar como nós tratamos as pessoas e como nós vivemos a nossa fé. Tudo isso vai ser ditado pela nossa atitude. No entanto, a atitude, obviamente a atitude correta, não surge do nada. Não é um por acaso, não é algo que acontece, mas sim é o fruto visível de algo invisível, que começa nas raízes do coração. Nosso coração, da mesma forma, ele gera um fruto visível, externo, de uma realidade invisível, interna. Conhecemos bem que Jesus ensinou que da abundância do coração, invisível interno, fala a boca, que é algo visível externo. Então, a atitude, ela segue essa mesma tendência, esse mesmo raciocínio. Se a gente vê uma árvore forte, com frutos abundantes, florida, frondosa, cheia de verde, que é resistente ao vento, resistente a tempestades, tudo isso vai depender das raízes, se elas são profundas e se elas estão de fato saudáveis. A nossa atitude visível vai ser sustentada pela nossa atitude interna. Falando sobre árvores frondosas, eu mencionei aqui outro dia, recentemente, que nós tínhamos anos atrás, plantamos um pé de jambo e demorou 5, 6, 7 anos. Hoje ele está bem alto, deve ter uns 6, 7 metros. Esse ano começou a colocar uma quantidade boa de jambo e mais ou menos uns 6 meses atrás, algo horrível aconteceu. Primeiro foram as folhas, que foram ficando de verde, amarelo. As folhas foram caindo. Hoje ela está sem folha, nem verde, nem amarelo. Está seca, morreu. Está lá ainda, mas morreu. Primeiro ventinho, primeira tempestade, ela vai cair. Inclusive, eu acho que nem precisa de muita coisa. Se eu for empurrar, ela cai. O que aconteceu foi algo que aconteceu nas raízes. E as raízes fracas resultaram numa árvore fraca. Raízes superficiais, não profundas, raízes num solo contaminado, vão gerar uma árvore que não vai ter muita resistência, não vai ficar firme e certamente não vai dar fruto. Hoje nós veremos que uma atitude vitoriosa, positiva, é algo que não vem do acaso, mas sim de propósito, de cultivo e de cuidado. Para mudar o fruto da nossa vida, quer ter mais paz? Quer ter mais alegria? Quer ter mais paciência? Quer ter mais integridade? Se a gente quer mudar a nossa vida, nós temos que primeiro tratar a raiz. Podar uma árvore é algo saudável que dá mais fruto. Mas podando a árvore, você não está tratando da raiz. Se eu for agora lá naquele pé de jambo seco, sem folha, sem nada, eu posso podar o que eu quiser. Não vai resolver nada. Porque primeiro eu preciso tratar das raízes. E muitas vezes o crente faz isso. Ele quer podar. Ele quer podar, cuidar da parte superior, da parte externa, da parte visível. Mas isso não vai resolver.
resolve se houver raízes fortes num solo saudável. Aí você pode podar para ter mais fruto. Mas, se a raiz e o solo estiverem ruins, pode podar o que você quiser, que não vai ter solução. Essa palavra atitude, usada na aviação, que existe na aviação, esse termo atitude, a atitude de um avião, de uma aeronave. Isso não é atitude se a aeronave está mal criada ou não, bem-humorada. A atitude na aviação se refere ao plano que o avião está voando. Tanto no plano que vai de lado a lado, para cima para baixo, e a inclinação assim. São 3 eixos. E é interessante, um avião que está na atitude errada pode cair. Se o avião está voando de lado, ou uma asa mais alta que a outra, ou o nariz para baixo, mais cedo ou mais tarde aquilo vai dar problema. Então a atitude, a nossa atitude, da mesma forma, se nós não cuidarmos para ver o plano, se os eixos estão alinhados, pode causar queda, pode causar muitos problemas na nossa vida. Mas esquece o avião, esquece a aviação. Hoje a analogia vai ser agrícola mais uma vez. Então vamos falar sobre o solo. E o solo aqui vai ser a nossa mente. A nossa mente é o solo onde a nossa atitude vai desenvolver, vai ser forjada. Olhe comigo no Salmo 139. O Salmo 139, no versículo 14, diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olhe bem essa última frase, o sabe. Isso aqui é onde é que nós sabemos as coisas? Na mente. Na mente. E a mente é o solo da nossa atitude. Então aqui nós vemos que o solo, como na agricultura, é o fundamento para as raízes, também a nossa mente é o fundamento para a nossa atitude. E uma mente pobre ou contaminada impede uma boa atitude, assim como um solo contaminado também impede um bom crescimento. Então a nossa mente não pode ser deixada a relento, abandonada, sem cuidado. A Bíblia traduz isso dizendo assim: acima de tudo que você deve guardar, guarde o quê? O coração. Ali o coração está falando sobre a mente. Guarde sua mente, porque ele não pode ser deixado ao acaso, porque a nossa mente é o solo de onde vai ter a nossa atitude. Do mesmo jeito, se você tem um campo e você não liga que está no campo, chega um, joga lixo, chega um, solta o animal lá dentro, chega outro, o solo não está cuidado, está abandonado, está ao relento, está ao acaso. Não é um solo bom para cultivo de nada. Porque está lá, chega um, joga uma pedra, chega outro, solta um animal, chega outro e planta alguma coisa, não dá certo. Plantio não vai funcionar naquele campo. Do mesmo jeito, se a nossa mente está jogada, está abandonada, a porteira está aberta, o muro, a cerca está derrubada, qualquer coisa entra, sai, joga, tira, coloca, aquele campo não tem futuro. É a mesma coisa com a nossa mente. E muitas vezes, não é tanto o que por acaso, acidentalmente vão colocar lá, muitas vezes somos nós mesmos que não só não fechamos a porteira, nós abrimos a porteira e nós mesmos trazemos e contaminamos e jogamos pedras e rochas e coisas que contaminam o solo. Nós o fazemos. Não é que alguém fez, nós mesmos fazemos isso. Como? Não guardando a nossa mente, não guardando o nosso coração. Deixando as portas abertas para entrar coisas que não deveriam estar lá. Mas note aqui que temos que cuidar da nossa mente para que o nosso meio não influencie. Para que fracassos passados não contaminem, para que problemas presentes, para que talvez até a questão da cultura em que você vive, problemas, desafios, traumas passados, desapontamentos e coisas que vão forjar
a nossa atitude através da contaminação da nossa mente. Recentemente, eu não esqueci qual foi a mensagem, mas a gente iniciou a mensagem de modo bem dramático, né? Falei assim, homem não presta! Quem lembra essa mensagem? Pronto. Quem lembra outra coisa, não sei isso. Pois é, e marcou, né? Mas então, isso é justamente você deixar que algum trauma influencie a sua mente, contamine a sua mente. Tem muita gente que sofre uma desavença, sofre um trauma e passa o resto da vida com uma atitude errada, como essa que eu tinha mencionado. Homem nenhum presta, tá? Mulher também não presta. Por quê? Houve alguma decepção, algum trauma, alguma coisa que entrou na nossa mente, entrou no nosso campo e aquilo está influenciando a nossa atitude. Tem gente, quando você fala de igreja, de crente, a pessoa corre. Talvez foi desapontado, talvez houve uma grande decepção, talvez foi fraudado por um crente, tá, dando um mau testemunho, aquilo fixou. E hoje você não pode convidar a pessoa para ler uma Bíblia, ir para um culto, falar de Deus para ela, que a pessoa está com uma atitude negativa quanto a crente, quanto a igreja, quanto a Deus. Por quê? Porque o solo, a mente daquela pessoa foi contaminada ao ponto que a atitude dela para aquilo vai estar errado. Agora, isso se traduz para qualquer atitude, para qualquer área da vida, qualquer contaminação. Por isso que o solo da nossa mente precisa ser cuidado, cultivado. E a minha alma, o Salmo 139:14, e a minha alma o sabe muito bem. Então, é tudo uma questão, a gente está sabendo, nosso conhecimento deve estar alinhado com a verdade. Então, nós temos que nos lembrar diariamente da importância de você ter um tempo de devoção para Deus, com leitura da palavra, oração, e no domingo eu falei, você adquirir uma cópia do Cantor Cristão, tá? Não estamos vendendo isso aqui, tá? Você pode conseguir em aplicativos, gratuitamente. Tem um aplicativo da Bíblia, que você tem a versão correta da Bíblia, e você tem acesso também a inários lá dentro, tá? Não vai gastar dinheiro nenhum. Aí você pode comprar um inário ou baixar o inário, mas no seu tempo de devoção, leia um hino, leia como se fosse poesia, leia a Bíblia, passe o tempo de oração. O que é isso? É você protegendo, guardando a sua mente, que é o solo da sua atitude. Então muitas vezes a nossa atitude está errada, porque nós não estamos cuidando do solo da nossa mente. Vou dar aqui o exemplo de Daniel, o profeta Daniel. Mesmo vivendo num palácio do rei da Babilônia, Daniel tomou uma decisão realmente radical. Ele falou, eu não vou me poluir, não vou comer essa comida aí que o rei está me mandando me servir. Ele não estava submetendo a autoridade do rei, à cultura local, aos costumes local. Então temos que ter muito cuidado. Mas porque a cultura de tal lugar aceita ou dita isso. Gente, nenhuma cultura está acima da palavra de Deus. Daniel entendia isso. E Daniel, se você olhar em Daniel 1, versículo 8, fala assim, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. As iguarias do rei não eram condizentes com a fé de Davi. Ele estaria contrariando a ordem de Deus se fosse submeter às iguarias, ou aceitar as iguarias do rei. E ele determinou onde? No coração. Ele guardou o seu coração. O que aqui está dizendo, traduzido, é o seguinte, a atitude dele foi, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Ele determinou no coração. A atitude dele foi, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. E essa deve ser a nossa atitude também. Daniel não deixou que o ambiente em que ele se encontrava o influenciasse. E o seu coração permaneceu consagrado ao Senhor. Veja bem, ele era cativo, foi levado cativo, era um escravo na corte babilônica, estava numa cultura diferente, sob uma autoridade diferente, mas aquilo não mudou a sua atitude, não mudou o seu coração de honrar aquilo que Deus falou. Então, nós temos que preparar o solo da nossa mente com a verdade da palavra e com a nossa identidade como filhos de Deus.
Nós lemos aqui, mais uma vez, voltando para o Salmo 139, e o versículo 14, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Então, veja bem, você não é um acaso da biologia e da evolução. Você não é um descendente do macaco e do sapo e da ameba e do Big Bang. Não, você foi assombrosamente e maravilhosamente feito. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma bem o sabe. Nós temos que nos lembrar disso constantemente, a nossa identidade. Daniel não esqueceu a sua identidade. Ele falou, sou judeu, eu sou filho de Israel, eu sirvo a Deus Jeová, o Deus Altíssimo, que me deu certas leis dietéticas do que eu devo ou não devo comer, e eu decidi, a minha atitude, eu não vou me contaminar. Mas é o direito do rei. Ele protegeu a sua mente. Se ele tivesse a mente contaminada, ele ia falar, bom, eu não estou mais em Israel. Bom, eu sou escravo do rei da Babilônia. Bom, ele está mandando comer isso. Bom, essa não é a atitude correta. E muitas vezes nós erramos, nós pecamos, porque tudo começa com a nossa atitude. É a atitude de, é pecado, mas está errado, mas está todo mundo fazendo. Não é certo, mas é o século XX. Essa é a atitude errada. A nossa atitude é para ser forjada e ditada aqui, ó. Aqui. Não pelo mundo e não pela nossa própria vontade. Abra comigo para Filipenses 4 e versículo 8 esta noite. Estamos vendo as raízes da atitude. A primeira coisa a saber é que a mente é o solo. Solo do que, pastor? Da nossa atitude. A nossa atitude vai nascer do solo da nossa mente. Cuide da sua mente. Filipenses 4. Versículo 8. O apóstolo Paulo escreve: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pensai. Note que nós vimos, e a minha, no solo da mente, a minha alma o sabe muito bem. Aqui está falando sobre pensai. Ambas as coisas ocorrem na mente, mas há uma diferença entre saber e pensar. Saber é estático. Eu sei. Pensar tem movimento, tem consequência, tem atividade. Você pode saber de muita coisa. Você pode saber que Deus existe, saber que é a palavra de Deus, saber o que é certo, saber o que é errado, mas se você não está pensando... Deixa eu explicar assim. O saber é uma roda. O pensar é a roda girando. Então nós podemos saber de muita coisa, mas nós temos que pensar. Por quê? Porque pensar produz efeito. Saber pode ou não produzir efeito. Quando que o saber produz efeito? Quando você pensa. Quando você medita. Na sua palavra meditarei de dia e de noite. Por que Deus fala que esse é um homem bem-aventurado? Porque ele medita na sua palavra. Ele pensa. Se você sabe, mas não medita, você sabe, mas não pensa, a roda vai ficar parada. Você pode ter o carro mais lindo, mais caro, mais maravilhoso do mundo, mas se a roda não girar, ele não vai para canto nenhum. A diferença entre o saber e o pensar. E aqui estamos vendo que o pensamento é como se fosse a semente, voltando, deixando o carro de lado, voltando para a agricultura. O pensamento é a semente. É pensando que aquilo vai brotar, aquilo vai crescer, aquilo vai dar efeito e eventualmente espera-se que dê o quê? Fruto. Então o pensamento é a semente. E a mente é o que, pastor? A mente é o solo. Então é no solo da nossa mente que nós vamos pensar a semente, e é o pensar que vai dar o que? Fruto. Então tem que saber, é o solo, tem que pensar, é a semente. Então a gente prepara o solo, mas precisamos escolher o que nós vamos pensar, o que nós vamos semear.
que tipo de pensamentos, que tipo de semente nós vamos colocar. E o que nós plantamos na nossa mente é o que vai determinar como vai crescer o nosso caráter, como vai ser a nossa atitude. Cultivar pensamentos bíblicos é um trabalho diário. Ah, pastor, eu fiz isso uns 6 meses atrás. Não é 6 meses atrás, é todo dia. De dia e de noite, medite na sua palavra, de dia e de noite, todo dia. É a gente arrancar os espinhos, arrancar a erva daninha, que seriam pensamentos carnais, pensamentos negativos, pensamentos de ansiedade, pensamentos mundanos, preocupações. Mas pastor, eu estou preocupado. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que é isso? É você arrancar os espinhos, é você tirar, é você purificar aquela semente. Quando você começa a semear, você tem que ver que na sua bolsa de semente só tem os grãos da semente. E não outras coisas, espinhos e pedras e pedaços de... O que é isso? São justamente esses pensamentos que nós devemos proteger. A Bíblia fala que devemos levar cativo a Cristo todo pensamento. Nós temos controle sobre o nosso pensamento. Se você está me ouvindo dizendo, mas pastor, eu não tenho controle sobre os meus pensamentos, a coisa está séria. Quer dizer que o seu campo está tão aberto, não tem cerca, não tem muro, não tem porteira, não tem nada, e está cheio, entulhado de todo tipo de coisa, e você perdeu o controle totalmente. Se Deus manda levar cativo todo o pensamento, é porque nós temos como controlar o que entra na nossa mente. A semente que semeamos, somos nós que semeamos a semente. Eu não posso semear nada na sua mente. Eu posso pregar a palavra, mas se você não está ouvindo, se você não está prestando atenção, se você não está ouvindo com fé, que aliás me traz a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Um caiu no caminho, o outro caiu nos espinhos, o outro caiu nas rochas e o outro caiu no solo bom. Cada tipo teve um resultado diferente. A semente foi a mesma, veio da mesma bolsa, veio do mesmo semeador. O problema vai cair no caminho onde os passos vão vir, que é o diabo que vai tirar aquela semente, vai cair no espinho, na rocha ou no solo bom. Mesma semente, 4 finais diferentes. Então, cabe a nós decidir. Eu vou ser rochoso, eu vou ser espinhoso, eu vou ser do caminho, ou eu vou ser o solo bom. O que é o solo bom? A nossa mente. Eu estou aqui pregando, eu sou semeador. Eu jogo a mesma semente para todo mundo. Uma pessoa ouve, aqui cai no caminho, não dura 2 segundos, chega lá os passos, que Jesus explicou, que é o diabo, vai lá e ó. A pessoa entra, ouve e sai do mesmo jeito. Outras vão cair na rocha, outros no espinho, um vão dar certo fruto, outro vai dar outro fruto, mas algumas vai cair no solo bom. Quem determina o solo bom? Nós. Que é justamente a mente, o solo, nossa mente, onde vamos receber os pensamentos, a palavra, semear as coisas corretas. Então nós temos que ter cuidado com isso. Olhe Josué, um exemplo disso. Josué capítulo 1, versículo 8, se você puder ser rápido, chegar lá, senão eu vou ler para você. Mas Josué, que assumiu a liderança da nação de Israel depois que Moisés morreu, Deus não deu para Josué uma estratégia militar. Ele não falou o seguinte, ó, aqui tem essa estratégia que eu bolei, viu Josué? E aqui tem uma arma secreta, eu vou dar para você uma arma secreta. Ele não fez nada disso. Olha o versículo 8, e o que nós vemos é que para conquistar a terra prometida, não era uma questão de poder bélico, estratégia militar, não era nada disso. A questão era essa, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele o quê? Dia e noite. O que de noite? Medita. Meditar é o quê? É pensar. Pense, medite dia e noite, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quer prosperar? Quer ser bem sucedido? Já sei, eu vou fazer assim, vou fazer assado, eu vou comprar ações da X, eu vou comprar Bitcoin, não, eu vou investir, não sei o que. Medite na palavra de Deus de dia e de noite. Pense, porque é isso que vai fazer a diferença. Não tem estratégia mágica. Não tem segredo, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou bolar isso. Não foi assim que Josué fez. Ah, pastor, mas isso é na Bíblia. Não, isso não é que é na Bíblia, isso é Deus interagindo com homens.
Você é um ser humano? Aham. Deus não é Deus? Aham. A mesma receita funciona. Deus não faz acepção de pessoas. Funciona para Josué, funciona para você. Simples. Agora, se a sua atitude está errada, você vai estar assim, ó. Tá, sei, tá certo, pastor. Eu vou muito fazer isso. Sabe qual é o problema? A sua atitude está errada. Por quê? Porque o seu solo está contaminado e as sementes que foram lançadas nesse solo estão gerando uma atitude totalmente errada, negativa, anticristã, anti-Deus, uma atitude carnal e mundana. Mas não tem jeito. A sua atitude, voltando para o avião, em vez de o avião estar assim, ó, ele vai estar assim, assim e assim. Mas cedo ou mais tarde vai ter um desastre aéreo na sua vida. Porque a atitude está errada. A atitude está, usando o popular, está troncha. E se a atitude está troncha, a sua vida vai ser toda o quê? Começa com T, R-O, acaba com chá, troncha. A sua vida vai ser troncha, porque a sua vida vai refletir a sua atitude, que vai refletir os pensamentos, que vão depender do solo da sua mente. É a receita que Deus dá. Então tenhamos muito cuidado com isso. Meditação constante. Medita, pensa de dia e de noite. Deve ocupar nossos pensamentos quando nós levantamos. Deve ser as últimas coisas que nós pensamos antes de dormir. E deve estar permeando, saturando o nosso dia a dia. Ah, pastor, mas quem faz isso? Sabe quem faz isso? Quem tem a sua mente, o solo bem cuidado e bem semeado. O motivo que muita gente fala, mas isso é impossível. Solo errado, semente errada, que é o pensamento errado. Se o solo está tão cheio de pedra, tão cheio de lixo, tão cheio de entulho, tão cheio de erva daninha, claro que não cabe mais nada. Porque não está cuidado. Prepare o solo, cuide das sementes. Olha comigo para Filipenses ainda, mas só que dessa vez no versículo, no capítulo 1. Deixa eu perguntar, o que você tem plantado? Não quero que você me diga, eu quero que você se responda. O que você tem plantado? Que sementes você tem plantado no solo da sua mente? Quais os planos mirabolantes que você acha que vai ser a grande diferença da sua vida? Comece a meditar na palavra de Deus, nos princípios de Deus. Você vai saber como reagir, você vai saber o que fazer. O que o salmista está falando no Salmo 119? A tua palavra escondi no meu coração. É isso que você faz. Como é que você esconde? Uma semente, essencialmente, você esconde ela no solo. Você enterra ela para não pecar contra ti. Aí quando vem a tentação, aquela palavra de Deus está escondida, enterrada no coração, o pecado vai ser muito menos influente e muito mais fácil de se vencer. Por quê? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, se você não esconde a palavra de Deus no seu coração, vai ser muito mais fácil você pecar contra ele. Faz sentido. Filipenses 1, olha o versículo 12. Falamos sobre o solo, que é a nossa mente, precisamos cuidar. Falamos sobre os pensamentos, que são as sementes, que devemos também cuidar, de sementes corretas. Vamos falar agora sobre o adubo. O adubo. O adubo do sofrimento. Você vai falar, pastor, adubo do sofrimento. Alguém aqui já passou por um campo que está sendo ou foi recém-adubado? Não responda porque estamos numa igreja em companhia polida. Tem cheiro de quê? Pode parar por aí. Pois é. Se você está num campo, você sente um cheiro horrível, saiba disso. O campo acabou de ser adubado. Pode ser adubo natural, esterco. Pode ser adubo industrial, químico. Mas do mesmo jeito, faz parte do adubo. Faz parte do adubo. Olha o que fala aqui em Filipenses 1,12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me acontecem têm contribuído para o maior proveito do Evangelho. Sim, pastor. Tá, contexto. Onde é que estava Paulo quando Paulo escreveu essas palavras? Preso. Estava preso. E não era preso aqui nessas cadeias, não. A cadeia que ele estava era literalmente um buraco no chão.
tinha janela, mal dava para você deitar, úmido, escuro, quente de dia, frio de noite, não tinha conforto, nada. Ele falou que aqui, as coisas que me aconteceram. A gente lê isso e pensa, foi o quê? Você bateu o dedinho, foi? Não, ele estava na masmorra. De fato, ele estava prestes a ser, Mas tudo isso, esse sofrimento todo, fez o quê? Tem contribuído para o maior proveito do Evangelho. Sejamos honestos, ninguém gosta de sofrimento. Eu mesmo não gosto. Tenho certeza que ninguém aqui gosta de sofrimento. Nós podemos aturar o sofrimento, mas ninguém gosta de sofrimento. Mas o sofrimento tem um propósito. O sofrimento é uma arma poderosa nas mãos de Deus para nos forjar. É um adubo. E o que parece, ou que parecia para a situação de Paulo um grande revés, a sua prisão, afinal ele poderia argumentar, se eu tivesse solto, eu estaria nas ruas, nas praças, nas casas, nas sinagogas, nos parques, eu estaria pregando. Faz sentido humanamente. Mas a verdade é que aquilo que parecia ser algo horrível, algo de desvantagem, algo trágico, tornou-se, na realidade, uma oportunidade. As prisões e as correntes de Paulo encorajaram outros irmãos a serem audaciosos e poderosamente pregar o Evangelho. Ou seja, ao invés de ter Paulo pregando lá fora, porque Paulo estava acorrentado, preso, sofrendo, outros estavam lá fora fazendo o trabalho que Paulo estaria fazendo. Ou seja, havia um monte de Paulinhos espalhados, encorajados para ousadamente e com o poder de Deus pregar o Evangelho. E chegou ao ponto que a guarda pretoriana... Pessoal, o que é a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a elite do exército romano. A Bíblia não fala, mas a tradição histórica diz que muitos dos guardas pretorianos se converteram, muitos morreram pela sua fé. Porque quando foi descoberto que Roma, que perseguia os cristãos, agora na sua tropa de elite, tinha cristãos, eles foram sumariamente perseguidos, induzidos a negar sua fé, e não fizeram, foram mortos, executados, de maneiras cruéis. Ou seja, o Evangelho foi, como ele diz aqui no versículo 12, para o maior proveito do Evangelho. Houve maior alcance, houve mais poder, houveram mais pessoas, houve melhores resultados. Por quê? Porque Paulo sofria, porque Paulo sofreu. E o sofrimento funciona como um adubo. O cheiro não é agradável, o manuseio não é agradável, mas ele garante uma boa colheita. A mesma coisa a nossa atitude. Quando nós sofremos, nós temos duas atitudes. A nossa atitude pode ser uma de ver aquilo como uma ferramenta, um adubo que Deus vai usar para aumentar o Evangelho, aumentar a nossa fé, aumentar o reino de Deus, ou nós vamos ter uma atitude de deixar aquilo nos quebrar, nos derrubar, nos desanimar. Eu tenho um testemunho, não é meu, estou emprestando, da filha do pastor Júlio. Pastor Júlio, você sabe, mora na Austrália. Foi ele e a esposa dele, a irmã Celeste, que levaram a minha irmã Simone a Cristo no dia 21 de julho de 1991, você sabe muito bem disso. Mas a filha mais velha deles, a Camila, uns 2, 3 anos atrás, ficou muito doente. Quem sabia o que era? Descobriram, foi diagnosticada doença de Lyme. É uma doença incurável, neurológica. Não tem cura. Tem como você tratar. Então, ela tem dias melhores, dias piores, dias melhores, dias piores. Ela tá... Eu falei com ela, foi recentemente, faz talvez uns 2 meses atrás, conversando com ela. E ela falou assim, ela me chama de tio. Falou, tio, pastor tio, por favor. Tio, essa doença me trouxe mais próxima de Deus do que eu jamais tive antes na minha
vida. Tem sido terrível, tem dias que não consigo nem levantar da cama, mas ela disse, isso me deu uma proximidade, uma intimidade, uma dependência de Deus, me trouxe tão próximo de Deus, que eu não sabia o que era isso antes. Sabe o que é isso? É o que o adubo fez a atitude dela. Outras pessoas em situações parecidas iam dizer, você Deus, você não cura? Olha eu aqui. Você não é todo poderoso? Olha eu aqui. Por que eu? Por que eu? Muita gente faria. Eu não conheço ninguém nessa situação, mas certamente há pessoas que teriam essa atitude. Qual a diferença? Uma foi adubada e cresceu, está mais íntima com Deus, abençoada. Para mim, um gigante na fé maior do que eu digo logo de cara. Do outro lado, mesma circunstância, amaldiçoando Deus, amargurado, péssimo testemunho. Qual a diferença? Atitude. Atitude, atitude, atitude. Essa atitude não é porque ela é filha de pastor, porque ela mora não sei onde, porque ela... Não, a atitude é um resultado de ela ter guardado a mente, semeado os pensamentos corretos. Isso forjou a sua atitude quando veio a aprovação, quando veio o desafio, ela saiu o quê? Mais forte e vitoriosa. Mudada, transformada. E ela agradece a Deus. Ela falou, eu agradeço a Deus por essa doença, porque hoje eu estou mais próximo dele. Então eu vi isso, eu falei, uau. Uau mesmo, sinceramente. Não são muitas pessoas que estão na situação dela e falam essas coisas. Só de cara, ela vai para uma igreja batista independente, igual essa, lá na cidade de Perth. Interessante, né? Mesma Bíblia, mesmo... E pronto, é uma igreja como essa aqui, ó. Sozinha, independente, batista. Mesmo tudo. Interessante. E o pastor dela é um missionário. Tá lá. Nossa, que parecido. Pois é. Não que essa igreja ou aquela igreja, mas é isso aqui, ó. É o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, que deve forjar a nossa vida e, consequentemente, a nossa atitude. Problemas virão. E o que vai fazer diferença é a nossa atitude. Nós vamos encarar ela na boa atitude ou vamos encarar ela toda entronchados? O resultado você já sabe o que é. Quer uma vida vitoriosa? Raízes estabelecidas? Não acontece por acaso. Pelo contrário, com o pé de jambo, lá na grota pastoral, vou ser bem franco, eu não cuidei muito. Não cuidei muito. Está lá o resultado. Está lá o resultado. Para mudar o fruto da nossa vida, nós temos que fazer diferente. Tratar as raízes que sustentam. É o que nós precisamos urgentemente fazer. Paulo na prisão aprendeu isso. Ele fala isso no capítulo 4 de Filipenses, versículo 11. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele estava preso. Como eu falei, Filipenses ele escreveu na cadeia. Ele falou na cadeia, já aprendi a contentar-me com o que tenho. O que você tem, Paulo? Eu estou preso, condenado, a qualquer dia vão me matar. Mas eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. A Camila, ela aprendeu a contentar com o que tem. Uma doença neurológica incurável, que causa sofrimento, e ela está o quê? Contente. E falando isso, me aproximou de Deus. Então, glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, para mim, ela é uma cristã maior do que eu, nesse aspecto. Mas o senhor é pastor? Não interessa que eu sou pastor. Mas o senhor prega para... Não interessa. Como cristã, eu honestamente digo que ela está milhas à frente de mim, com a atitude que ela tem. Qual adubo que Deus está usando na sua vida hoje?
Qual coisa desagradável, fedorenta, ruim de manejar, nojenta, desagradável, que Deus está usando na sua vida, que você olha e fala, e Deus está dizendo, se você mudar a atitude, aquele pode ser uma bênção para você, pode transformar o seu modo de encarar a vida, a sua atitude. E aquela coisa desagradável pode se tornar ser uma coisa agradável e útil. A diferença vai ser a atitude. A atitude. Por mais que desejemos mudar o fruto da nossa vida. Pastor, eu quero mudar minha vida. Eu quero ser mais alegre, ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais honesta. Eu quero ter mais frutos. Não ignore a raiz. Você pode querer o que você quiser. Dizem que o que conta, o importante é a intenção. Não, não é. O importante é a raiz. Você pode querer o que você quiser, mas se não cuidar da raiz, não vai dar em nada. Vai ficar tudo mesmo. Resumindo, prepare o solo da sua mente com a verdade e com a identidade que você foi maravilhosamente, assombrosamente criado por Deus. E Cristo morreu na cruz por você. Você tem valor, você é um filho de Deus. Prepare sua mente para isso. Plante sementes melhores. Pense pensamentos melhores. Quer ver muito de pensamento melhor? Na sua lei, medita de dia e de noite. Sementes. Medite. Agora, pastor, eu só leio a Bíblia quando a gente lê aqui na igreja. Então tá explicado. Tá tudo explicado na sua vida o porquê você tem atitude errada. Só lê a Bíblia quando vem para a igreja? Não, gente, tem que ler todo dia isso daqui. Manhã, de tarde, de noite. Eu não tenho tempo. Leia pouco, mas leia. Eu já disse, leia um versículo só. Só um. Então leia 2, leia 10, mas leia. Não, se eu não puder ler 10 capítulos, eu não vou ler nada. Esquece capítulo. Leia um versículo, pelo menos. Mas é pouco. Eu sei que é pouco. Então leia mais. Está tão chateado com isso? Leia 10 versículos. Leia um capítulo, leia 2, leia 10, mas leia. Porque isso são pensamentos que você está semeando. Você está escondendo a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele. E o terceiro, aceite o adubo do sofrimento como um instrumento de crescimento nas mãos de Deus. Paulo estava preso, num buraco no chão praticamente. José do Egito, vendido para a escravidão pelos seus próprios irmãos, acusado falsamente pela esposa de Potifar, abandonado na cadeia, na masmorra, quando ele ajudou o padeiro. Pois é. Sofrimento, adubo, mais adubo. Não ficou amargurado. Se tornou a pessoa mais poderosa depois do faraó. Sabe o que é isso? Ele deixou o adubo do sofrimento trabalhar na sua vida. Então, em vez de fugir, se revoltar, ficar zangado, bravo, aceite o adubo. Aceite o adubo. Não saia dessa mensagem. Pastor, eu vou tentar agir melhor. Eu vou tentar... Não, esqueça, não faça isso. Não tente nada. Sai daqui hoje dizendo, eu vou me enraizar profundamente na rocha que é Cristo. Bom, aí é um bom começo.